Olá, jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos à nossa aula de número 1, com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra, detalhamento, movimentos de rotação e translação da Terra. E vamos para a nossa aula. Olá! Hoje, na nossa aula, iremos entender um pouco sobre a relevância dos movimentos realizados pelo nosso planeta Terra no nosso cotidiano. Compreender esses movimentos, que fazem fenômenos naturais que vão ter influência na nossa vida cotidiana. Por exemplo, observem aqui, nós temos a Terra realizando um movimento, em torno do seu próprio eixo. Esse movimento faz com que a exposição ao Sol de uma face do nosso planeta, sendo exposta ao Sol e a outra permanecendo na penumbra, as alternâncias dos dias e das noites, certo? E isso vai influenciar o quê? Nas nossas atividades cotidianas, certo? Quando está de dia, a gente faz o quê? Vocês vão para a aula, o papai vai trabalhar, certo? E desenvolver as nossas atividades. E um outro movimento também realizado do nosso planeta em torno do Sol vai dar origem ao quê? A passagem do ano civil e também a formação das estações, certo? Então, em resumo, esses fenômenos naturais vão ter influência também nos eclipses, nas marés, na agricultura. E agora vamos ver de forma mais detalhada como que ocorre cada um desses movimentos. Os movimentos da Terra são deslocamentos que o nosso planeta realiza, a sua própria estrutura ou em relação ao Sol. As principais são a rotação e a translação. O planeta Terra realiza um movimento em torno de si, ou seja, dentro do seu próprio eixo, como nós vimos na animação anterior, que é o movimento de rotação, e ao redor do Sol, que é o movimento de translação, certo? Dando continuidade, quais são esses movimentos? O planeta Terra, assim como os demais astros celestes que integram o universo conhecido, é um corpo que se move constantemente pelo espaço, certo? Os movimentos realizados pela Terra acontecem tanto em relação aos outros objetos, como é o caso do Sol, quanto individualmente, sem a interferência de elementos externos, certo? Dando continuidade, os principais movimentos realizados pela Terra são rotação e translação. Observem aqui na imagem, certo? Que nós temos esses movimentos ocorrendo de forma concomitante, tá? E como foi identificado, professora, esses movimentos? Através de um experimento muito simples, que é o gnomo. O gnomo e os movimentos da Terra. A rotação e a translação são movimentos realizados pela Terra e que podem ser investigados por meio da análise da sua sombra, formada por uma vara posicionada na vertical do solo. O nome dessa vara, observem aqui, é o gnomo, certo? O nome desse equipamento é gnomo. Ele deve ser fixado em um local que receba a incidência de luz solar durante o dia, possibilitando a análise das sombras.
Observem aqui, nós vamos ter o nascer do sol, o meio-dia e o pôr do sol, certo? E conforme ocorreu a projeção das sombras, foi possível identificar o quê? O movimento de rotação do nosso planeta, certo? E ali a gente geralmente acredita que é o Sol que se move, né? Por nascer ao leste e se pôr ao oeste. Com o experimento do Gnomo, foi possível identificar que, na verdade, era o nosso planeta Terra que estava realizando um movimento em torno do Sol, certo? Esse equipamento, o Gnomo, ele foi utilizado por várias civilizações antigas, como os egípcios, os chineses e os gregos, certo? E as sombras do gnomo apresentavam também diferentes comprimentos ao longo de um ano, de um valor mínimo a um valor máximo. Isso está relacionado aos movimentos, tanto de rotação quanto de translação da Terra. Então, eles passaram a observar que no mês de dezembro, a sombra do gnomo ela era mais curta ao meio-dia. Já no mês de setembro, já havia um aumento na projeção da sombra também ao meio-dia. E no mês de junho, certo? Havia já um aumento nessa projeção da sombra. Então, a utilização do gnomo por essas civilizações antigas propiciou a identificação tanto do movimento de rotação quanto o movimento de translação, ao fazer o experimento, observando sempre em diferentes meses do ano, o comprimento da sombra. E assim se identificou o quê? A variação também das estações, certo? Mas o que é a rotação? A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E cada giro da Terra ao redor de si mesma dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Por isso se convencionou que o dia tem 24 horas, certo? Por conta aí dessa parcial que não dá completa. Observando o movimento de rotação, nós vemos o quê? Nós temos o Sol, certo? E conforme o movimento de rotação, os raios solares, observem aqui, os raios solares, eles vão chegar até o nosso planeta de forma variável, certo? Então, na rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, proporcionando a sucessão dos dias e das noites. Mas observem aqui o quê? Que devido à inclinação que o nosso planeta tem ao orbitar, ficar em torno do Sol, faz com que esses raios solares cheguem de forma diferente no planeta, certo? Com uma menor quantidade nos polos e com uma maior exposição aonde? Na região central, onde nós temos a linha do Equador, certo? Então, a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando a alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. Como vemos na imagem, reforçando o que a professora já falou, que
os raios solares vão chegar de forma diferentes, né, no planeta. Então, o movimento de rotação faz com que haja alternância em relação à recepção de iluminação solar pela superfície terrestre. E a velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 quilômetros por hora, certo? E quais são as consequências do movimento de rotação? A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites, certo? Então, vamos observar que o movimento de rotação tem a indispensável função de regular a exposição do planeta ao Sol. E aqui nós vemos o quê? A importância, certo? Dessa exposição, porque isso vai regular ciclos biológicos dos seres vivos. Por exemplo, o nosso ciclo de sono, de vigília, a questão hormonal, por exemplo, de manhã você acorda, você fica desperto. Você acha que é só porque você está ali com alguma atividade? Não, há uma ação hormonal no seu corpo. A produção do cortisol, que faz você ficar alerta. E compensação, como diminui, que chega à noite, esse hormônio vai diminuindo e vai dar lugar à produção de um outro hormônio, que é qual? A melatonina, certo? E a melatonina que vai lhe dar uma sonolência e fazer com que você durma, certo? E assim também como a questão do seu aparelho digestivo, a função do seu aparelho digestivo, que é maior durante o dia do que à noite, a sua temperatura corporal, que também é maior durante o dia, justamente para aumentar o seu metabolismo, e diminui durante a noite, que é a hora que o nosso corpo irá descansar, regular ali todas as suas funções, certo? E outra consequência do movimento de rotação é a dilatação da região próxima à linha do Equador e um possível achatamento nos polos, as correntes marítimas sofrendo desvio para o oeste e a criação do sistema de fusos horários. Esse sistema foi criado para o quê, professora? Para padronizar o horário mundial. E é calculado a partir da divisão da Terra. Nosso planeta Terra, para dar uma volta completa, nós sabemos que é quanto? 366 graus. Que acontece em quanto tempo? Em 24 horas. Que corresponde ao período aproximado que a Terra leva para realizar o movimento de rotação, certo? E esse sistema foi criado para padronizar o horário mundial e é calculado a partir da divisão da Terra, 360 graus dividido em 24 horas, que corresponde ao período aproximado que a Terra leva para realizar o seu movimento. Então, esse sistema foi criado para padronizar e cada fuso horário, como nós observamos aqui na imagem, certo? Diferentes fusos horários, porque para cada fuso horário que vai ocorrer em quanto? Em 15 graus, a cada 15 graus, a mudança do fuso horário. E como que foi criado isso, professora? Os conceitos fundamentais para nós entendermos os fusos horários parte do meridiano de Greenwich, que é um marco longitudinal para determinar o padrão dos fusos horários, ou seja, Greenwich Mean Time, onde passa como se fosse uma linha imaginária, certo? Com o marco zero. E aqui todos os fusos horários, a cada 15 graus, a divisão, correto?
E para esse lado eu vou aumentar 1 hora e para esse lado eu vou diminuir 1 hora, certo? Portanto, a longitude zero, que passa pelo Greenwich em Londres, a leste desse marco, conta-se até 180 graus positivos, como eu disse, aqui aumentando 1 hora, e 180 graus negativo, diminuindo 1 hora, certo? E os meridianos são as linhas verticais imaginárias que ligam os polos e dividem o nosso globo terrestre. Eles determinam os múltiplos de 15 graus, que constitui o total de 360 graus da circunferência do nosso planeta terrestre, certo? E aí, nós vamos agora ver o que é a translação. A translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, percorrendo uma órbita elíptica, certo? Aquela órbita que nós veremos, o movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Vamos ver agora uma animação sobre o movimento de translação. Nós observamos aí a Terra fazendo o movimento de translação, fazendo o seu giro em torno do Sol, certo? A velocidade média é de aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Observe aí na imagem que o nosso planeta está girando, né? Vemos ali a parte sombreada e a parte exposta ao Sol, assim como também fazendo o movimento em torno do Sol. Então, os movimentos de rotação e de translação, eles ocorrem de forma concomitante, certo? Então, como consequências da translação, nós vamos ter, né, a sucessão dos anos, como nós vimos na animação. A translação é o movimento da Terra em torno do Sol e a rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Uma volta completa da Terra em torno do Sol corresponde ao que chamamos de ano civil, que por convenção apresenta 365 dias, visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. E por isso que a cada 4 anos há o ano bissexto, que vai ter 366 dias, certo? Então, a translação, ela é responsável pela mudança das estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, devido ao quê? A inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol, certo? Então, as estações que nós conhecemos, né? Inverno, primavera, verão e outono, elas não ocorrem em todo o nosso globo. Por conta do quê? Por conta da inclinação. Aqui mesmo na nossa região amazônica, nós só conhecemos o que chamamos de verão e inverno, né? No inverno, para nós, é a época do quê? Das chuvas. Então, as estações do ano ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. Por isso, as estações não ocorrem ao longo do ano de maneira igual nos dois hemisférios, certo? Então, vamos ver as estações do ano pela cultura tupi-guarani. As estações do ano na cultura tupi-guarani.
Cruzeiro do Sul é uma das constelações mais conhecidas das populações do Hemisfério Sul. O início de cada estação do ano é determinado pelos tupis-guaranis, considerando a posição da cruz ao anoitecer. No outono, ela fica deitada do lado esquerdo do sul, isto é, para leste. No inverno, fica em pé apontando para o sul. Na primavera, ela se encontra deitada para o lado oeste e no verão, de cabeça para baixo, abaixo da linha do horizonte, sendo visível somente após a meia-noite. O movimento aparente do Sol também era utilizado como referência. Os tupis-guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, utilizando o relógio solar vertical ou gnomon. Ele é constituído de uma haste cravada verticalmente em um terreno horizontal, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol. Desta forma, o calendário desses povos levava em consideração a trajetória anual do Sol, o qual era dividido em Tempo Novo, Arapiau, e Tempo Velho, Araimã. O Tempo Novo correspondia à primavera e verão, e o Tempo Velho ao outono e inverno. Essas observações auxiliam os povos indígenas nas noções de passagem do tempo e nas atividades agrícolas. Como nós vimos aí na nossa animação, né, a utilização do gnomo também foi feito pelos povos, né, originários tupi-guarani, e isso também influenciava o quê? A sua sistema, né, de agricultura. Lá no que eles denominavam de Arapiau, era o tempo que eles utilizavam para fazer as suas plantações, certo? E isso está associado também a um conhecimento empírico de observância, né, do céu e do sol, através da sua posição, que também identifica o início das estações, como nós observamos no equinócio e solstício. Equinócio e solstício são fenômenos astronômicos que representam o início das estações, certo? Nós teremos o solstício. Solstício, professora? Sim, solstício. Observem aqui no mapa. É quando há uma exposição maior, certo? Do nosso planeta ao Sol, fazendo com que nós temos dias mais longos. E nós temos o solstício de verão, que demarca ali o início da estação do verão, e o solstício de inverno, que também demarca o início da estação do inverno. E o equinócio, certo? Equinócio, sim. O equinócio, nós vamos observar o que, professora? Observem aqui que a posição do nosso planeta, certo? Faz com que nós tenhamos dias com a mesma quantidade de horas, dias e noites, certo? Então, por isso que o nome é equinócio. Então, nós teremos o equinócio de outono, né, que demarca o início da estação de outono, e o equinócio de primavera, que demarca a estação da primavera, certo? Então, agora vamos para um resumo, né, sobre os movimentos da Terra. Os movimentos da Terra são os deslocamentos que o nosso planeta realiza em relação à sua própria estrutura ou em relação ao Sol. Observando aí que os dois principais movimentos são a rotação e a translação,
que acontece constante e concomitantemente. Professora, eu não conheço essa palavra, concomitantemente. Significa que é realizado ao mesmo tempo. Então, o movimento de rotação é quando o nosso planeta está girando em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação é quando ele está fazendo a volta em torno do Sol, certo? Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si e tem como duração 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Porém, a gente convencionou denominar que esse período é de 24 horas, né? É quanto tempo que dura um dia. E tem como consequência a sucessão dos dias e das noites. Porém, esse movimento de rotação, com essa alternância, né, dos dias e das noites, ela tem influência também nos nossos ciclos biológicos, que nós denominamos de ritmos circadianos. Professora, o que é isso? Por exemplo, um ciclo de sono e vigília. Você acha que você acorda de manhã simplesmente porque está sol? Lógico que tem influência do sol, mas há também a produção de um hormônio. Então, durante o dia, com a nossa exposição à luz, nós temos a produção de um hormônio que é o cortisol. E à noite, com a diminuição da luz, nós temos a produção de um outro hormônio que é a melatonina, certo? E além disso também, um outro fator biológico, a sua temperatura corporal. Durante o dia, a sua temperatura corporal ela é mais elevada, que faz com que o seu metabolismo se acelere, certo? E à noite, quando você entra em repouso, que você está dormindo, essa temperatura vai e diminui, certo? E com a temperatura aumentada também durante o dia, outra coisa que outro ciclo que é influenciado, por exemplo, o seu ciclo digestivo, certo? Ou seja, a atividade do seu sistema digestório durante o dia, com a elevação da temperatura, ele também é mais acelerado. E durante a noite, com a diminuição da temperatura, esse movimento de digestão, ele se torna o quê? Mais lento, tá? E aí nós passamos para o movimento da translação. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e que tem como duração 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tendo como consequência a passagem do ano, né? Quando ela completa a volta completa em torno do Sol, nós chamamos de ano civil, e as estações do ano. Essas estações do ano vão influenciar o nosso clima, certo? Vão influenciar também a questão da agricultura, né? E vai variar conforme o quê? A posição. Então, quais são as 4 estações do ano que nós conhecemos? Inverno, verão, outono e primavera. Contudo, isso vai variar conforme a posição, né, e a incidência solar. Nós aqui na nossa região amazônica, nós conhecemos apenas 2 estações do ano, que nós denominamos de verão e inverno. E o inverno para nós é o nosso período chuvoso, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre os movimentos da Terra. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.